muito embora eu já tivesse ouvido falar de outras de suas obras, tais como o Livro de Daniel, Billy Bathgate e o Ragtime, pois todas foram adaptadas para o cinema, ainda não tinha lido nada de E.L. Doctorow. O primeiro e ainda o único livro que eu li dele é este, A Mecânica das Águas. É para contar tudinho sobre esse romance misterioso, mas sem dar nenhum spoiler, é que venho neste vídeo. Você está no canal Explora Mundo e eu sou Edner Braga. Numa certa manhã chuvosa de 1871, o jovem Martin Pemberton vê seu pai, um milionário, que acreditava que estivesse morto e enterrado, atravessar de ônibus uma rua de Manhattan. A partir deste fato, que parece fantasioso, ele inicia uma envolvente investigação. E de repente, desaparece o jornalista e diretor de um dos principais jornais de Nova York e chefe de Martin Pemberton, estranha o sumiço de seu colaborador e passa a investigar o fato. Esse personagem que inicia então essa investigação, que é McIlvany, ele não é exatamente o principal personagem deste mistério, porque o principal é Martin Pemberton. Mas aqui, durante a maior parte do tempo dessa narrativa, o protagonista, na verdade, passa a ser coadjuvante, porque McIlvany, como é um personagem, também faz o papel de narrador, é um jornalista experiente e trabalha num dos principais jornais de Nova York de 1871. Como narrador, ele adota um tom reflexivo e muito detalhado, trazendo à tona o espírito investigativo do jornalismo da época, enquanto reconstrói os eventos misteriosos que cercam o personagem principal, protagonista, Martin Pemberton, e seu pai. McIlvany é um personagem que se revela desde o início cético, mas ao longo dessa narrativa vai se vendo envolvido por uma história que desafia sua visão racional do mundo. Seu estilo de contar os acontecimentos mistura fatos concretos com uma atmosfera sombria, quase fantástica, típica do romance gótico e da ficção histórica. Como jornalista, ele busca a verdade, mas percebe que a cidade esconde segredos perturbadores e sua investigação o leva a um mundo de conspirações científicas, corrupção e figuras extremamente enigmáticas. McIlvany não é somente um observador e um narrador distante. A sua voz narrativa revela um homem que se questiona sobre a natureza da sociedade, do progresso e da própria moralidade. Seu relato dá ao livro um tom melancólico e ao mesmo tempo muito crítico, refletindo sobre os limites do conhecimento e o impacto do poder na vida das pessoas comuns. E junto com McIlvany surge um outro personagem também muito importante na trama, que é Edmond Downe, que é um policial que vai se envolver na investigação do desaparecimento de Martin e se alia então a McIlvany. Downe é um homem pragmático e cético, que inicialmente vê a história de Martin com muita desconfiança, mas na medida em que os eventos vão se desenrolando, ele percebe que há algo muito mais sinistro acontecendo nos bastidores da cidade. Como representante da lei, ele tem acesso a informações e recursos que o jornalista McIlvany não possui. Por se tratar de um policial muito experiente e muito astuto, que conhece bem as engrenagens de Nova York do século XIX, uma cidade que está passando por rápidas transformações, marcada pelo crescimento industrial e por uma elite poderosa que sempre age acima das regras e das leis. Embora Downe não compartilhe do entusiasmo investigativo de McIlvany, sua postura prática e seu conhecimento do submundo da cidade fazem dele um aliado essencial na busca da verdade sobre o paradeiro de Pemberton e os segredos muito obscuros por trás deste desaparecimento. E nesta obra entra agora o principal personagem, Martin Pemberton, que é um jovem idealista e rebelde, cujo então desaparecimento, como eu já tenho dito, desencadeou os eventos centrais de A Mecânica das Águas. Ele é filho então de Augustus Pemberton, rico e influente ex-editor e empresário de Nova York. Martin rejeita completamente o legado de seu pai e os seus valores. Ele é descrito como alguém inquieto, de personalidade intensa e pensamento muito crítico, movido por uma visão moral e filosófica que o coloca em conflito com a sociedade elitista e corrupta da cidade de Nova York de então. Como jornalista e escritor, Martin se dedica a denunciar as injustiças da sociedade nova-iorquina de 1871, expondo a hipocrisia dos poderosos, incluindo a figura do seu próprio pai. Seu caráter inconformista e sua busca incessante pela verdade fazem dele uma espécie de espírito errante, um homem fora do lugar em um mundo dominado
pelo pragmatismo e pela corrupção. Sua trajetória, então, revela aspectos sombrios do progresso científico e das experiências médicas conduzidas na clandestinidade, tornando, então, a peça-chave na descoberta dos segredos macabros. Na raiz de todo o mistério está, então, o Dr. Sartorius, que é um cientista que ultrapassa os limites éticos em nome do progresso. Ele é o arquétipo do médico que se vê acima da moralidade comum, justificando seus experimentos com base na ciência e na longevidade. Então, na medida em que McIlvaine e Donnie avançam na investigação, o véu que encobre as experiências médicas e legais começa a cair e o desaparecimento de Martin está diretamente ligado ao esquema do Dr. Sartorius, que utilizam idosos influentes nas suas pesquisas. O destino de Martin Pemberton é um dos elementos mais impactantes do livro, amarrando as conexões entre os vivos e os mortos, bem entre aspas, que continuam vagando pela cidade. O final da história não é apenas sobre a resolução do mistério, mas também uma reflexão sobre o progresso, a ética científica e a corrupção das elites. Este livro de Doctorow usa esse thriller investigativo como um meio para discutir temas mais profundos, deixando o leitor com questões sobre moralidade e poder. Mecânica das Águas é um romance que mistura mistério, jornalismo investigativo e ficção históricas, com vários plot twists que surpreendem o leitor e reconfiguram a trama conforme a investigação de McIlvaine avança. Na sequência, eu vou dar um destaque aos principais momentos e reviravoltas do livro, mas sem estragar as surpresas. O primeiro plot twist é quando Martin Pemberton vê o próprio pai, mas ele deveria estar morto. E esse plot twist se dá logo no início da história e é o estopim, né, de toda a investigação. Depois, o segundo plot twist, que é o desaparecimento de Martin Pemberton, que pouco depois que ele começa a contar para as pessoas que ele viu o pai, que ninguém acredita nele, porque o milionário está morto já há algum tempo, ele parte por sua própria conta para fazer essa investigação e desaparece como fumaça. O terceiro plot twist é a existência de um hospital secreto e os experimentos macabros que são descobertos por McIlvaine e Edmund Donne, mas que eu não vou falar mais nada para não desvendar o cerne dessa história. O quarto plot twist, que é a grande reviravolta, é a descoberta que Martin, seguido por McIlvaine e Edmund Donne, fazem sobre o que realmente aconteceu com August Pemberton e se ele está morto ou não. O quinto plot twist é o destino de Martin Pemberton, que começa como um jovem idealista, tentando revelar verdades ocultas e se torna vítima da própria conspiração que ele tentava expor. E o sexto plot twist, que é o desfecho da história, é o que acontece com o Dr. Sartorius. Não vou responder a essa pergunta porque é uma resposta extremamente importante para o fechamento, a conclusão dessa brilhante narrativa. Os plot twists de A Mecânica das Águas não são apenas surpresas narrativas, mas são elementos que reforçam as críticas sociais e filosóficas deste livro. A revelação do hospital, dos experimentos, o destino de Martin são peças que se encaixam para criar um thriller psicológico e investigativo carregado de reflexões sobre poder, ciência e corrupção. A Mecânica das Águas é uma obra muito multifacetada que encaixa em diversos gêneros, o romance histórico, o mistério, o thriller psicológico e a ficção filosófica. E o autor combina a recriação histórica detalhada com elementos de noir literário, explorando conspirações e dilemas morais em um cenário sombrio e enigmático. O romance também pode ser visto como uma variação da ficção gótica, devido ao seu tom macabro e ao uso de um hospital onde cientistas desafiam os limites éticos da medicina. O caráter investigativo da narrativa também remete ao romance policial bem clássico, mas com um viés mais filosófico e existencialista do que voltado para apenas a resolução de um mistério. Essa bela história é narrada em primeira pessoa, então, por McIlvaine, que é um jornalista idoso e que relembra acontecimentos muitos anos depois. Então essa narrativa não acontece juntamente com os fatos, mas é narrada depois. E esse narrador, então, que se situa num ponto do futuro, imprime um tom reflexivo e melancólico e por vezes cético à narrativa, tornando o mistério ainda mais intrigante. A presença de um narrador não onisciente, que precisa juntar as peças de uma investigação e, ao mesmo tempo, que o leitor cria efeito de suspense contínuo. O leitor nunca tem acesso imediato a todas as informações, o que faz com que a verdade vá emergindo bem aos poucos, de forma orgânica e cheia de reviravoltas, como eu já ilustrei anteriormente. O Doctorow utiliza uma estrutura fragmentada com digressões, memórias e relatos de terceiros intercalado à trama principal. Essa forma de narrativa reforça a sensação de que McIlvaine está revisitando o passado
passado, tentando dar sentido a algo que, ao mesmo tempo, permanece obscuro. O tempo não segue, então, uma linha estritamente linear. A história é contada em retrospectiva, rememorando os eventos após muitos anos. Essa estrutura temporal cria um efeito de distanciamento em que o narrador filtra a narrativa através de suas próprias reflexões e limitações. A memória, então, desempenha um papel que é central, pois a investigação depende não só dos fatos concretos, mas também de lembranças, impressões e relatos de diferentes personagens, que podem ser parciais, podem ser falhos ou até tendenciosos. E isso gera um jogo entre realidade e percepção, tornando a busca pela verdade ainda mais complexa. Além disso, o próprio desaparecimento de Martin Penderton é um evento que desafia o tempo, já que envolve a ideia da vida além da morte, em um sentido perverso. Os experimentos do Dr. Sartorius tentam estender a existência humana artificialmente, criando uma zona ambígua entre passado e presente, morte e sobrevivência. O autor emprega uma linguagem muito elegante, bem detalhada, mas sem exageros, e rica em criar atmosfera, com descrições vívidas da Nova York do pós-guerra civil. O autor evoca um tom jornalístico e realista, mas também se permite momentos de lirismo e introspecção. A narração de McIlvaine é permeada por um tom cético e filosófico, dando à obra uma profundidade que vai além do simples enredo investigativo. O jornalista narrador frequentemente comenta sobre moralidade, corrupção e dilemas do progresso, tornando o livro uma reflexão não apenas sobre um mistério específico, mas sobre o próprio espírito humano e sua ânsia por controle sobre a vida e a morte. Os diálogos também são um ponto fundamental. Os personagens conversam de maneira muito afiada e muito enigmática, sempre deixando entrever segredos e meias-verdades. Isso intensifica o mistério e mantém a tensão ao longo da narrativa. E El Doctorol trabalha o mistério de forma magistral, fugindo dos clichês tradicionais do gênero policial. O enigma central é apresentado logo no início, mas a solução não é nem óbvia e nem direta. A história se desenrola em camadas, com pistas sendo reveladas gradualmente, mas sempre mantendo o leitor um passo atrás da verdade completa. Ao invés de resolver o mistério com um simples desfecho lógico, o autor transforma em um problema filosófico e ético, questionando os limites da ciência, o papel do jornalismo e a relação entre poder e conhecimento. Outro aspecto brilhante é como o próprio ambiente de Nova York contribui para essa atmosfera de mistério, porque a cidade é descrita como um espaço caótico, cheio de desigualdade, corrupção e mudanças tecnológicas que desafiam as tradições. Esse pano de fundo dá a essa história um ar quase que distópico, onde o progresso não significa necessariamente algo positivo, mas sim um campo fértil para conspirações e experimentos perigosos. A Mecânica das Águas é um romance profundamente atmosférico e, ao mesmo tempo, literário, que transcende os rótulos de mistério e ficção histórica, para se tornar uma reflexão sobre poder, ciência, ética e os limites da ambição humana. A forma como o autor manipula tempo, memória, linguagem e mistério faz com que a obra tenha um impacto duradouro no leitor. Mais do que uma simples investigação, o livro é um convite para explorar os meandros da moralidade e da condição humana, provando que nem sempre a verdade traz conforto e que alguns mistérios nunca são completamente resolvidos. Então eu te convido a vir a resolver esse mistério junto comigo em A Mecânica das Águas de El Doctorol e vamos conversar através da sua participação, colocando as suas impressões nos comentários abaixo deste vídeo. E também te convido, se você gostou dessa análise, você curta, comente, compartilhe, assine o canal, ative o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos que acontecem 4 vezes na semana. E é isso, eu espero que você tenha apreciado e que você também, se tiver um interesse em adquirir um exemplar para ler e chamar de seu, eu recomendo muito e recomendo também que você dê uma ajuda para o nosso canal continuar existindo, comprando através do link que eu vou deixar na descrição deste vídeo, pois nós somos afiliados da Amazon e a cada compra que você fizer, o canal recebe um apoio. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.